A gente tem muito erros. Contamos também com um pouquinho de sorte. Quando a coisa está ruim, quando a coisa está sendo, sabe, bater, quando você está sendo realmente pisado, você tem que subir o seu nível, cara, o máximo possível, para você alcançar o seu êxito. O momento agora é olhar para o lado bom, mas a confiança você vê que ainda está muito abaixo. As substituições, voltamos a vencer dentro da Curuzu, aprendi a gostar do Paysandu, nunca querendo questionar o trabalho anterior, pelo amor de Deus, não quero nem contestar nada. É claro que ele tem um pensamento de trabalhar, eu tenho meu jeito também de trabalhar. Essa prévia foi para você ir aqui embaixo no chat e comentar, deixe a sua opinião, fique à vontade. A partir de agora, a gente acompanha a coletiva por completo. Vamos juntos, compartilhe! O nosso campo como um trunfo, né? Mas eu queria destacar o poder mental da equipe. Não é fácil o momento que a equipe estava passando, com 9 jogos sem vencer, sair perdendo o primeiro tempo de 1-0, né? Você chegar no vestiário, ter que reverter uma situação, e eles tiveram realmente muita força. A gente procurou levantar esse astral, né? Agora é a hora de a gente ver só as coisas boas. Claro que tiveram muitas coisas que a gente tem que corrigir, a gente sabe. Mas o momento agora é olhar para o lado bom das coisas, né? Eu acho que ficar agora botando o dedo na ferida não vai levar ao que a gente quer, que é a confiança dos jogadores. Porque esse time é indiscutível, que tem qualidade. Mas a confiança você vê que ainda está muito abaixo, né, desses jogadores, e a gente espera que com as vitórias elas vão vindo, né? Então enaltecer também a nossa torcida que veio, e nós vamos lutar muito, você pode esperar isso, nós vamos lutar muito lá em Belo Horizonte para a gente conseguir o resultado. E aqui a gente tem que superlotar. São 6 jogos dentro da Curuzu. Esses 6 jogos tem que ser a nossa vitória, a nossa chegada lá para cima, né? E a gente conta muito com a nossa torcida. Nossa torcida sempre foi e sempre será o fator de diferença, né, de todo o campeonato. Você falou sobre fator mental. Interessante destacar que o Edilson, no primeiro tempo, foi um dos jogadores que receberam bastante vaia da torcida. E no segundo tempo ele conseguiu dar a volta por cima e ser um dos heróis, por assim dizer, dessa vitória, com 2 passes para gol. Além desse fator emocional, que é interessante a gente destacar, também o fator do campo, das mexidas que você fez na volta para o segundo tempo. Com o Wesley jogando mais por dentro, e apesar, incluindo isso, ele conseguiu dar um passe para o Edilson para o primeiro gol. E o Borazzi também chamando a atenção pela ponta direita, um jogador que foi extremamente agudo, bastante agressivo e deu problema para esse Guarani. Queria que você falasse dessa parte mental, principalmente do Edilson, e dessas mexidas para o segundo tempo. Sobre o Edilson, vai de encontro ao que eu falei, né? As substituições, às vezes você pensa alguma coisa e o jogador não realiza. E aí ela não sai a contento, né? Os jogadores entraram com confiança, entenderam o que a gente queria para o jogo. A gente estava precisando de velocidade, o nosso time estava muito burocrático, muito toque, sem profundidade. Então a gente precisava dessa profundidade e as substituições foram em cima disso. Dar profundidade para que a gente pudesse chegar mais rápido. E as coisas aconteceram, né? Eles fizeram realmente o que a gente pediu e a gente conseguiu. O que mais mesmo, a outra pergunta que você falou? Então, sobre o Wesley por dentro, eu já tinha visto alguns jogos do Tátira, né? E eu vi ele entrando um pouco por dentro. E hoje no jogo ele criou as melhores jogadas nossas por dentro, não por fora, né? Então eu vi essa possibilidade. Como a gente precisava de velocidade, o Wesley é um jogador que 1 para 1 muito bom, né? Mas ele não é um jogador que ataca o espaço, né? É um jogador que recebe para ir para cima. Então a gente precisava desse jogador que atacasse o espaço, e o Wesley é um jogador que tem muita qualidade nessa entrada por dentro, essa enfiada de bola, coisa que o Casares não estava conseguindo fazer. Graças a Deus deu certo, né? Mas nem sempre, às vezes, o pensamento do treinador acontece no jogo, né? Graças a Deus saiu, voltamos a
a vencer dentro da Curuzu. Faziam 9 jogos, né? Então, eu acho que vamos passar aí um final de semana aí um pouco mais alegre. O nosso torcedor vai ter uma alegria, né? Um sorriso para poder dar na sua família, nos seus filhos, porque realmente a nossa torcida é apaixonada, né? E necessita disso. E a gente sente muito. Eu sou um técnico que aprendi a gostar do Paysandu. Isso não foi agora, né? Desde 80 eu já tive aqui. Né? Eu vi realmente muita coisa acontecendo aqui. Hoje o Paysandu está muito diferente dos anos 80 que eu tive aqui, mas é graças a essa torcida aí. A gente espera que eles possam abraçar essa causa, possam nos ajudar a conseguir as vitórias. Com eles a gente é mais forte dentro da Curuzu. Ô Márcio, boa noite para você. Boa noite. Michel Anderson da Rádio Liberal, parabéns pela vitória. Prazer falar contigo novamente. Márcio, eu sei que é muito pouco tempo, uma semana praticamente que você teve aí. Não era terra arrasada o Paysandu. A gente viu muita coisa do trabalho anterior acontecendo, mas do que você teve tempo para trabalhar, o que você pediu para os jogadores que eles conseguiram colocar em prática, que você pôde observar de mudança, que você trabalhou durante a semana e eles conseguiram colocar em prática, e o que você pediu que talvez você percebeu que não rolou do jeito que você queria? Sim, muito boa a sua pergunta, até para que a gente também possa fazer umas colocações. Veja bem, quando a gente fala em alguma coisa sobre o time, nunca é querendo questionar o trabalho anterior, até porque o treinador que está aqui me merece maior respeito, é um cara fantástico, não tem nem o que falar. Então, pô, pelo amor de Deus, não quero nem contestar nada. É claro que ele tem um pensamento de trabalhar, eu tenho o meu jeito também de trabalhar, não estou dizendo que o meu é o certo, é o meu, né? Então, algumas coisas ainda vão ter que ter um tempo para elas poderem acontecer. Você vê que a ansiedade ainda é muito grande do nosso time. Tem horas que teve um lance dentro da área, a gente acabou chutando um em cima do outro. Isso são coisas que o momento faz isso, né? Daqui a um pouco, se a gente conseguir alguns resultados positivos, vitórias, esses jogadores já vão ter um pouco mais de confiança para jogar. E é por isso que eu falo sempre do nosso torcedor. Porque se o nosso torcedor jogar junto com a gente vai se tornar muito mais forte. Eu não ia tocar agora no assunto do torcedor, mas já que você tocou, eu vou voltar novamente nesse assunto. Você deve ter ouvido muitas críticas sobre a sua contratação. O Felipe está aqui acompanhando a coletiva, também ouviu, conversei com ele antes do jogo, deu uma entrevista muito legal para a gente. E a gente viu o Edilson, o Casares, alguns jogadores sendo vaiados durante a partida. É momento do torcedor entender que vocês são as pessoas responsáveis e capazes de tirar o Paysandu dessa situação e fazer com que o Paysandu atinja os 45 pontos o mais rápido possível. Então essa união é necessária para que todo mundo vá junto em busca desse objetivo? Olha, é importante... Eu te pergunto isso porque eu ouvi algumas vaias durante o jogo e eu não sou muito a favor durante o jogo. No intervalo, no final eu sou, mas... É só nesse sentido, assim, de apoiar mesmo e acreditar que é possível. Sim, é difícil, não é fácil não. A gente chegar com realmente uma resistência grande, um momento difícil, mas eu queria pular essa pergunta. Como eu falei, eu quero ver as coisas boas, eu quero lembrar das coisas boas que aconteceram aqui. Quando eu entrei naquele campo, me passou um filme na minha cabeça. E só vinha coisas boas, cara. As vitórias que a gente conseguiu aqui, as alegrias que a gente teve aqui. Claro que tivemos tristezas também, mas agora não é momento de eu questionar a tristeza, de eu ficar lamentando alguma coisa. Entendo, o torcedor criticou, beleza, mas depois ele apoiou. Então, vamos lembrar só do apoio, e quando isso aconteceu, a gente virou o jogo, acho que em 2, 3 minutos seguidos ali a gente conseguiu. Então, e o momento também é bom que a gente destaque, porque eu não gosto de falar muito da arbitragem, né? E quando a gente perde, soa como uma desculpa. Então, quando a gente ganha, realmente teve alguns momentos, nós demoramos 4 minutos, não teve nada no lance, nada.
Pô, a gente estava procurando achar alguma coisa. Pô, isso, você vê o lance lá, isso eu não estou falando não, você pode pegar aí e ver o lance, não tinha nada para questionar. Então nós demoramos 4 minutos ali, sabe, esfria um pouco, a gente estava num momento bom, né? Que momento que a gente poderia até fazer o terceiro, mediante é que nem uma luta de boxe. O adversário tomou um soco, ele balançou, eu paro, ele se recupera. Entendeu? Então é por aí. Vamos pensar nas coisas boas. Hoje, enaltecer esses jogadores que lutaram muito, tiveram uma força mental fantástica, né? E saber que a gente tem muito ainda para melhorar, né? Mas é com resultados, com muita luta. Série B é isso, né? Os jogadores lutaram muito, se doaram muito, e é isso que eu vou levar desse jogo aí e tentar corrigir, né? Não muito tempo que a gente tem, mas tentar corrigir para o próximo, para a gente ter uma condição melhor ainda. Fazer 2 perguntas em uma, que é o mesmo tema. Hoje eu percebi o time ali com 2 volantes, um meia de criação e os 3 atacantes. Não sei se estou falando besteira. Uhum. Você tende a jogar assim? E a segunda pergunta é, um dos motivos que o trabalho do Hélio era muito questionado era que o Paysandu chegava muito fácil no terço final e cruzava muito a bola e não tinha efetividade nos cruzamentos. Hoje foram 33. Eu observei muita jogada pela lateral. Te preocupa isso? Foi um pedido teu? Tem como mudar? Porque parece que na Curuzu o campo fica mais apertado, apesar de ser a mesma dimensão. Não sei se vocês pensam assim, porque o Paysandu joga muito pelo lado e chega com muita facilidade. Como é que você pretende formar esse Paysandu? Nesse sistema e com essa forma de jogar também, aproveitando outras coisas ou não? Olha, isso vai depender muito do adversário que a gente vai enfrentar. Hoje, tínhamos a necessidade de jogar dessa forma, até porque a gente precisaria vencer como vencemos, né? E a gente deu uma equilibrada em alguns setores também, que a gente sabe que a intensidade de um jogador não é do jeito que a gente queria que fosse a intensidade, mas o jogador pode ajudar muito na condição técnica, então a gente procurou, já que eu tenho esse jogador que não tem tanta intensidade, coloquei um outro que podia dar essa intensidade para a gente equilibrar os setores, né? Sobre as jogadas pelo lado, eu acho que hoje o futebol requer isso, requer velocidade. Hoje é força, velocidade, né? No meu tempo que jogava ainda, é um pouco mais de técnica, né? Mas hoje, se você não tiver força, velocidade para conseguir fazer as jogadas, você não consegue jogar, porque o adversário faz isso. Então ele neutraliza. Se você não tiver essa jogada pelo lado, você não consegue entrar. Márcio Dini Menezes, Rádio Clube, parabéns pela vitória. Márcio, vitória que foi boa para você, para o elenco e para o Paysandu. Por quê? Porque era um jogo cheio de tensão do torcedor, tanto que depois que o Paysandu tomou o gol, o torcedor estava cobrando, estava protestando. Eu acho que esse time teve hoje equilíbrio, tranquilidade, vontade, não desistiu do jogo. Você acha que esses requisitos serão pontos assim importantes para essa arrancada do Paysandu nesse segundo turno e para a confiança do elenco? Porque, querendo ou não, esse elenco estava com medo de errar nos últimos jogos. E em certo momento do jogo a gente também viu esse medo de errar, mas com muito mais vontade de acertar. Você acha que a partir daqui o Paysandu agora pega o caminho que não deveria ter saído dele? Olha, Dinho, quando os resultados não aparecem, a confiança também cai muito. Uma torcida que a gente tem é uma torcida exigente, como qualquer time grande, né? Isso faz com que o jogador, às vezes, perdendo essa confiança, até às vezes diminui uma passagem, um drible, uma condição técnica maior. Então procura fazer o mínimo possível, sabe, o básico. E às vezes isso acaba atrapalhando. A coisa vai acontecendo, vai tendo as vitórias, a confiança vai voltando, jogadores começam a arriscar mais, né? E aí as coisas começam a melhorar. Mas como eu falei, Dinho, o momento agora não é para a gente ficar achando os erros. Tem muitos erros, mas também tiveram muitos acertos, muitas coisas boas. O momento agora é a gente olhar para o lado bom da coisa, para que ela comece a fluir,
né? Porque é uma limpeza mental que a gente faz, né? O jogador tá poluído. Imagina, o jogador não pode sair, não pode ir num restaurante com o familiar, com a esposa, com o filho. É complicado. Então é do campo para casa, da casa para o campo. É complicado isso. Então eles hoje vão poder levantar um pouquinho mais a cabeça, sabe? Chegar em casa, olhar seus filhos, sua esposa, sua família e poder falar, pô, eu fiz o meu melhor, cara, nós conseguimos. Não sei como nós ganhamos, se foi de mão, se foi com calor, se foi com chuva, né? Mas ganhamos. Então o importante hoje era ganhar. E isso aconteceu. E por isso que eu citei essa vontade e nunca pensar em desistir como o time esteve no jogo de hoje. Agora, Márcio, em relação ao teu esquema de jogo, algum jogador ainda sentiu um pouco de diferença? Que você tenha percebido que ele não rendeu aquilo que você esperava? Porque a gente viu um Borazzi mudando o Paysandu, mudando a cara do Paysandu, principalmente ali pela beirada, porque no primeiro tempo essa bola ela vinha alçada na área, mas pelo alto, e a zaga do Guarani bem alta. E eu acho que se essa bola chegasse por baixo, como chegou no segundo tempo, o Paysandu ia ter ainda mais bolas dentro do gol. Você acha que o teu esquema, ele ainda deixou alguns jogadores em adaptação nessa partida que você tenha sentido? É claro, toda mudança requer um tempo para que haja uma adaptação, às vezes um posicionamento diferente, às vezes, veja bem, os jogadores que entraram foram jogadores que têm característica aguerrida, jogadores que têm realmente a base de velocidade, né? Era um momento que a gente precisava isso, mais transpiração do que inspiração. Né, nós estávamos perdendo o jogo, precisávamos levar o Guarani para trás e eles fizeram isso. Então vai ter jogo que a gente vai precisar mais da condição técnica do jogador, né, jogador cerebral, e a esse jogador poder decidir para a gente. Então cada jogo é um jogo, a gente tem que ir com calma, degrau por degrau, né? E o importante é que nós conseguimos resgatar nessa vitória dentro da Curuzu, né? A gente estava já achando que a Curuzu seria um campo ruim para a gente. E não é, né? É a nossa casa, a gente conhece todos os buracos, todas as coisas boas, conhece aonde a bola vai bater, aonde não vai. A gente sabe tudo. Então ela não pode ser ruim para a gente, né? E é dessa forma que a gente vai trabalhar. Mel Berrolim, aqui do Dalepix. Boa noite, na verdade uma linda noite para você, né, Márcio Fernandes, já que a reestreia foi com o pé direito. E assim, a gente sabe que a máxima do futebol é basicamente você saber atacar, preparado para se defender, e saber defender, preparado para atacar, certo? Então, assim, a respeito dessa dinâmica de execução, das variações do Paysandu aí em relação a essa pressão no momento de atacar e ter a recomposição defensiva, ok, o que você acha que pode melhorar no Paysandu? Veja bem, quando a situação 9 jogos sem vencer, por mais que o jogador queira fazer essa pressão, a parte mental ele tem um desgaste muito grande. Então o que ele conseguiria com confiança, com alegria para fazer tranquilamente, ele já tem um desgaste e aí chega um certo ponto do jogo, ele não consegue mais fazer aquela pressão que a gente começou. Nós começamos o jogo muito melhor que o Guarani. A partir do momento que nós tomamos o gol, deve ter passado um filme na cabeça deles. Caramba, de novo, né? Então, no vestiário a gente teve que resgatar esses jogadores, colocar realmente algo que precisasse, que era velocidade, para a gente voltar no jogo. Porque quando nós saímos, estava mais para a gente tomar o segundo gol do que fazer o primeiro. Né? Mas eu não poderia falar isso para os jogadores, eu tinha que, a certo ponto, até mentir em alguns setores, né, para que a gente resgatasse aquela confiança, né, e aí foi possível a gente conseguir a vitória. Bom, a minha segunda pergunta seria basicamente sobre essa conversa no vestiário com os jogadores que deu esse ar a mais para eles no segundo tempo, né, que a postura que voltou foi totalmente diferente, além da troca que teve ali na frente, né, colocou Borazzi e Jean Dias. Simplesmente são bons jogadores, a gente não vai ensinar ninguém a jogar bola, mas alguns detalhes, alguns pontos que a gente poderia melhorar, né?
e já citei várias vezes aqui, a velocidade que a gente precisava. A gente estava muito burocrático, então quando a gente tinha a bola, demorava muito com essa bola. Trabalhava a bola muito atrás, tinha posse, mas sem objetivo. Né? A partir do momento que nós colocamos 2 jogadores rápidos, nós tínhamos a bola, mas tínhamos profundidade. E aí aconteceu, né? Nós chegamos na onde a gente queria e fez o passe para os jogadores fazer o gol. Então, isso foi realmente que foi muito bom. A gente sai desse jogo com essa mentalidade aí e a gente espera ir colocando nos próximos jogos tudo isso. Boa noite, Márcio. Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes. Parabéns pela vitória. Obrigado. Márcio, sei que você teve poucos dias para trabalhar com o grupo, em comparação aí a esse jogo agora que acabou de se passar. Mas eu queria te perguntar, fugindo um pouco da questão do jogo, até que você já falou bastante sobre, o que você detectou que era fundamental para esse momento de você recuperar dentro do elenco para que o Paysandu conseguisse novamente trilhar aí no caminho das vitórias como aconteceu hoje? A gente colocou alguma coisa que a gente pudesse fazer, né? Olhamos bastante o time do Guarani, então em determinados setores o posicionamento que a gente queria. Até o gol do Guarani a gente estava bem posicionado. A partir do momento que nós tomamos o gol, nós começamos a marcar muito errado. Os nossos volantes muito abertos, o setor do meio ali realmente estava um buraco. A gente procurou posicioná-los, mostramos para eles o que a gente queria. O segundo tempo foi diferente, foi envolvente, nós conseguimos fechar aquele setor ali e conseguimos a vitória. Mas mesmo depois de a gente conseguir os gols, isso é normal. Pelos jogos que a gente não estava conseguindo, o que a gente pensou? Vamos segurar aqui e garantir o resultado. Aí trouxemos um pouco o Guarani para cima da gente. Tentei fazer umas modificações para levá-los de novo para trás, né? Não foi das melhores. Eu acho que podemos melhorar ainda nesse ponto, né? Mas conseguimos a vitória, era o que importava. Para encerrar da minha parte as perguntas, você falou a respeito, na hora que você entrou aqui no campo da Curuzu, que passou um filme na sua cabeça. Eu achei muito interessante e fiquei curioso para perguntar o que passou na cabeça do técnico Márcio Fernandes quando subiu ali o túnel, entrou no gramado da Curuzu, encontrou a Curuzu lotada, com torcedores. Não vou dizer da pressão, porque, enfim, você já falou sobre, mas o que você pode falar desse filme que passou na sua cabeça, você que foi atleta do Paysandu e que retorna novamente ao Paysandu como técnico? O que passou na cabeça do Márcio Fernandes antes da bola rolar aqui na Curuzu? Como eu falei, né? Eu procurei imaginar só as coisas boas. Tivemos tristezas, com certeza. Não foram só coisas boas. Nós tivemos alguns momentos também que a gente lamentou, saiu triste. Mas eu procurei pensar só nas coisas boas, as vitórias que a gente teve. O time que a gente estava dirigindo naquele momento fazia muito gol. Muito gol, a gente ganhou de 5, 4 aqui várias vezes. Então isso é o que eu pensei, olhando a torcida naqueles momentos maravilhosos, né? Que tudo é maravilhoso quando você está ganhando, né? Então, essas coisas que eu imaginei, que eu pensei, porque eu sabia que se eu pensasse coisa ruim ia ter muita. E isso ia me trazer para baixo. E eu contei um detalhezinho para os jogadores da águia, né? A águia, ela tem só um pássaro que pode realmente fazer com que ela seja morta, né? Que é o corvo negro. Então ele começa a bater bastante na águia aqui, bicando a cabeça da águia, e ele acaba matando a águia. Só que a águia começou a notar que quanto mais alto ela subisse, menos oxigênio ele ia ter para viver. E aí ele conseguia matar o corvo só subindo. Então é dessa forma que a gente tem que fazer. Quando a coisa está ruim, quando a coisa está sendo, sabe, bater, quando você está sendo realmente pisado, e, sabe, todo mundo falando mal e tal, você tem que subir o seu nível, cara, o máximo possível, para você alcançar o seu êxito. E foi isso que a gente conseguiu. Obrigado. Valeu. Márcio, boa noite. Boa Eu sou noite. Marina, da Lipix. Uma noite
Obrigado. E você falou agora algo que eu gostaria de perguntar. Tive a oportunidade de entrevistar o Wesley e o Wesley falou sobre a sintonia com você. O resultado que foi, contou muito essa sintonia. Queria que você só complementasse, porque essa sua última fala foi muito importante e realmente a entrevista que ele deu foi que o resultado do jogo, do time, foi da sintonia com o técnico. Eu agradeço as palavras, mas veja bem, quando acontece, aí tudo fica bom, mas a gente tem que olhar também, tiveram muitas coisas boas aqui, eu dei sequência ao trabalho que estava sendo feito, um trabalho excelente, perdi aqui dentro da Curuzu feio, mas com um time que eu não tinha montado, o time que eu montei está aí, quase que disputando o acesso aí. Então, vamos pensar só nas coisas boas. Agradeço as palavras do Wesley, mas volto a reeditar. Tiveram muitas coisas boas também, eu procurei aproveitar, né? E contei com um pouquinho de Deus, que pudesse nos ajudar, pudesse nos fortalecer. O Felipe foi muito importante quando a gente reuniu o plantel, e aí ele falou para mim, pô, vamos fazer uma oração, cara. Porque às vezes a gente está tão descrente, quando esses momentos são ruins, a gente começa a reclamar demais, né? Mas tem tanta coisa pior, cara. E a gente conseguiu trazer um pouquinho mais de, sabe, crença, de acreditar, de Deus com a gente. E contamos também com um pouquinho de sorte. Eu acho que se não tivesse isso também, a gente poderia não ter conseguido o resultado.